Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Vida com Deus. Meu nome é Larissa e hoje falaremos sobre o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito. E se eu dissesse dons como frutas que nascem num pomar? Vamos lá? Sim, meus amados, hoje falaremos sobre o fruto do Espírito. E para falarmos sobre o fruto do Espírito, nós precisamos falar sobre liberdade em Cristo. O que é essa liberdade em Cristo? Para o que ela serve? E por que vamos falar sobre liberdade em Cristo? Nós inevitavelmente falaremos também sobre salvação em Cristo. E é muito interessante que justamente esse tema da liberdade em Cristo conquistada através da salvação nele, que é o tema da carta de Paulo aos Gálatas. Esse era o grande tema da carta de Paulo às igrejas ali no sul da Galácia. Ele não escreveu exatamente para uma igreja, mas acredita-se que essa carta dele percorreu algumas das igrejas ali no sul da Galácia. E o propósito dele ter escrito essa carta com esse tema era justamente de confrontar, de refutar os cristãos judeus que estavam tentando oprimir os cristãos não judeus, os gentios, dizendo que não era apenas crer em Cristo, mas que era necessário seguir, obedecer estritamente a leis e traduções judaicas, inclusive a circuncisão, para quem não fosse desse povo, né? Para quem não fosse judeu. E Paulo precisou fazer isso porque a missão dele era para os gentios. Então ele teve que confrontar esse tipo de problema inúmeras vezes. Então nós começaremos com um panorama dessa carta de Paulo aos Gálatas, porque é justamente no capítulo 5 que nós encontraremos o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito. Lá nós encontraremos, então é importante termos um panorama dessa carta e depois de completarmos a leitura de Gálatas 5, vai ter um bônus no fim do vídeo para falar como então nós conseguirmos brotar, ter esse fruto do Espírito. Começamos então com um panorama. Para isso, eu vou utilizar a Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, com a tradução da Nova Versão Transformadora, que eu inclusive encontrei a equivalente em português. É exatamente assim como eu falei. Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, Nova Versão Transformadora. Ela foi publicada pela editora CPAD Bíblias em janeiro de 2024. Eu fiquei muito feliz quando encontrei essa versão em português, porque eu comprei recentemente a versão em inglês e eu achei que não tivéssemos o equivalente em português, assim, tão extensa como é essa em inglês, mas não, é justamente essa que eu citei. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso alguém queira comprá-la, e também vou utilizar a Bíblia de Estudo, a mensagem por Eugene Peterson. Então vamos para o panorama. Bom, já dissemos que a carta que Paulo escreveu ali das igrejas no sul da Galácia, ela tem como tema principal essa liberdade em Cristo. E é uma libertação do quê? É uma libertação da lei e do poder do pecado, né? O pecado ainda existe, mas é do poder dele sobre a nossa vida. E é uma liberdade para o quê? Para servirmos ao Deus vivo, tá? Por isso, então, que o propósito de Paulo era justamente confrontar os judaizantes, né? Aqueles cristãos que eram judeus, porque, sim, no início da igreja, né, cristã, quem era cristão eram judeus que tinham entendido essa obra redentora de Jesus, né? E depois, logo depois, já foi para os gentios também. Mas, então, nós temos essa classe grande de judeus convertidos a Cristo, né, que criam no poder de Jesus, mas que eles estavam ainda em conflito com eles mesmos sobre
Que parte guardamos da lei? Como fazemos isso se agora entendemos a nossa fé em Cristo Jesus? E quando eles se deparam com novos convertidos que nem judeus são, eles estavam querendo passar toda essa confusão que ainda estava na cabeça deles, de ter que obedecer estritamente a lei, as tradições que eles tinham como povo, ao povo que nem judeu era. E Paulo vai falar em Gálatas 2, 17 a 21, que a salvação, ela vem pela fé. Em primeiro lugar, ele fala que essa liberdade em Cristo, ela é alcançada através da salvação. E que, olha só a frase, a salvação é pela graça de Deus, através da fé em Cristo Jesus e nada mais. Então, como eu sou salvo, como cada um de nós aqui é salvo, quem quiser isso é salvo, é uma graça de Deus. É graça, é um favor imerecido. Através do quê? Da nossa fé em quem ou em quê? Em quem? É em Cristo Jesus, na obra redentora de Cristo Jesus. Então, pela minha fé na obra redentora de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, eu sou salva pela graça de Deus. E é por isso que a fé em Cristo significa liberdade. E nós somos salvos pela fé, não por obedecermos e guardarmos a lei. A nossa liberdade em Cristo significa que nós somos livres para fazermos o que então com essa liberdade? O que quisermos de errado e de mal? Não. Para amarmos e servirmos uns aos outros. É isso que significa liberdade em Cristo. Tanto é que essa Bíblia de estudo, de aplicação pessoal, ela traz inúmeros quadros ao longo das páginas e de todos os livros e cartas. E tem um desses quadros aqui em Gálatas que fala assim, que nós temos 3 categorias de leis na Bíblia. Nós temos as leis cerimoniais, nós temos as leis civis e nós temos as leis morais. As cerimoniais podem ser encontradas em Levíticos 1, de 1 a 13. As civis em Deuteronômio 24, de 10 a 11. E a lei moral seria o quê? Os 10 mandamentos, Êxodo 21, 17. E aí olha só o que ela diz sobre essa lei moral, Essa lei, ela revela a natureza e a vontade de Deus. E ela ainda se aplica a nós hoje, essa lei moral. Nós precisamos obedecer a essa lei moral, não para que obtamos salvação. Então a gente não obedece para obter salvação. Nós obedecemos porque isso representa o jeito de viver que agrada a Deus. Então, é a motivação do coração que é diferente e isso muda absolutamente tudo. Eu não obedeço achando que através do meu esforço e da minha obediência, ou seja, pelo meu próprio trabalho e esforço, eu vou ser salva. Mas eu obedeço porque esse é o estilo de vida que Deus quer que eu tenha. Esse é o estilo de vida que o amor dele em mim, no meu coração, vai produzir. Eu vou obedecer porque eu amo a Deus, porque eu tenho o amor dele no meu coração, porque eu sou salva e por conta disso, as minhas ações, os meus frutos são de uma filha obediente ao Pai. E desse modo, então, está perfeito para iniciarmos a leitura de Gálatas 5, porque vocês viram que obedecer à lei não nos traz salvação, mas que é importante que obedeçamos. E nós só conseguimos obedecer se estamos no Espírito. Para a leitura de Gálatas 5, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler inteiro, o capítulo inteiro na versão A Mensagem, e na parte do fruto do Espírito eu vou ler também na NVI. 5:1. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Então, Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Quero enfatizar o seguinte, no momento em que vocês se submetem à circuncisão ou a qualquer outro sistema de regras, o dom da liberdade que Cristo conquistou com sofrimento acaba desperdiçado. Repito, quem aceita o sistema da circuncisão troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de escravo da lei. Creio que o que está acontecendo não era a intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo e está fora da graça.
mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem indiferença quanto às obrigações religiosas significam alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo. A fé expressa em amor. 7. Vocês estavam correndo muito bem. Quem os convenceu a se desviar do caminho da obediência? Por certo, não foi aquele que os convocou para a corrida. Por favor, não pensem que isso é insignificante. Basta um pouquinho de fermento para levedar uma grande quantidade de massa de pão. Lá no fundo, o Senhor me deu a certeza de que vocês não vão desistir. Mas aquele que está perturbando vocês, seja quem for, enfrentará o juízo divino. Saibam que o boato de que continuo a pregar a circuncisão, como eu fazia antes de encontrar o Senhor na estrada de Damasco, é um absurdo. Por que então eu ainda seria perseguido? Se eu pregasse a velha mensagem, ninguém ficaria ofendido. Omitir a cruz diluiria tanto a mensagem que ninguém se importaria. Quero saber por que esses agitadores, tão obcecados pela circuncisão, não se circundam totalmente. Poderiam se castrar. Estão vendo aqui a necessidade de Paulo confrontar esses judeus cristãos que estavam tentando oprimir os gentios, né? Esse foi um dos trabalhos que Paulo precisou insistir em esclarecer. 13. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Então aqui a gente já também pegou o elemento da liberdade. Nós não podemos usar a liberdade conquistada através de Cristo para nós fazermos o que nós bem entendermos. Porque senão nós vamos acabar destruindo a própria liberdade que Cristo nos deu. Nós voltaremos a uma vida de escravidão. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. Então agora ele tinha dito o que não fazer e agora ele falou o que fazer. Usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres. Pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. Então nós temos até a definição do que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? 16. Aqui vai o meu conselho. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. Pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Como é verdade, não? Essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Por que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. 19. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Então aqui a gente vai ver quando nós usamos essa liberdade para fazermos o que bem entendemos. Por essa inclinação da nossa natureza adâmica, pecaminosa. Olha só, aqui a tradução da mensagem deixa bem claro os exemplos. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado. Incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. Meus amados, que lista! Só de ouvir, nosso coração até se sobrecarrega. E essa aqui é a realidade de quando nós usamos a liberdade que Cristo nos deu para nós fazermos o que bem entendemos e para seguirmos os nossos impulsos egoístas, como ele estava dizendo ali em cima, né, no 16. Porque nós temos impulsos egoístas. Nós temos em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Ele acabou de falar disso. E agora essa lista tão pesada. E essa lista aqui é justamente a realidade
o fruto de quando nós vivemos uma vida impulsionada pelo nosso egoísmo. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Agora vamos ver se a lista vai melhorar. Quando a gente usa essa liberdade em Cristo para nós amarmos o próximo, para nós servirmos o próximo, para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. No 22. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Então não tem como nós pertencermos a Cristo e seguirmos o nosso próprio caminho e deixarmos as necessidades dos outros para depois, né? Na verdade, tem como, mas ele diz que isso tem que ser crucificado com Cristo. 25. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se um fosse melhor que o outro. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Que bonito como termina, não? Esse capítulo 5. Agora nós vamos ler a parte do fruto do Espírito na versão da NVI. E eu vou ler também na NVI, porque foi assim que eu decorei os frutos, né, do Espírito. A gente sempre falou no plural, porque não é só uma coisa. Aí depois veio todo o aprendizado de que é o fruto no singular, porque o Espírito... Mas, na verdade, meus amados, é como Deus revelar ao seu coração, através não apenas desse vídeo, da leitura que você fará, eu creio, desse capítulo de Gálatas, né, e de todas as concordâncias, né, verbais que tiver com esse capítulo, né, então, ou temáticas, outras partes da Bíblia que você encontrar a referência a fruto do Espírito, né, deixa Deus revelar, porque o importante é não nos atermos a se é singular, se é plural, se vem tudo junto ou se vem uma característica do fruto de cada vez. O importante é entendermos o que essa liberdade de Cristo nos traz, o que nós devemos fazer com essa liberdade em Cristo, o que uma vida no Espírito produz em nós e o que uma vida na carne, seguindo os nossos impulsos egoístas, vai gerar. É isso que é importante ficar claro. Capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. De novo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu vou compartilhar com vocês uma nota de estudo aqui do versículo 23, né, 5:23 dessa Bíblia de aplicação pessoal. Vou fazer uma tradução livre, se você tiver essa Bíblia e quiser acompanhar em português, vai ter algumas diferenças porque estou fazendo aqui espontaneamente, tá bom? Porque o Deus que enviou a lei também enviou o Espírito. E o produto final de uma vida cheia do Espírito
está em perfeita harmonia com a intenção da lei. Olha que interessante. Quando a gente vive uma vida cheia do Espírito, ela não é oposta à lei. Mas a gente vai ver aqui a chave, olha só. A pessoa que exibe os frutos do Espírito ou o fruto do Espírito, ela consegue cumprir a lei melhor, muito melhor do que a pessoa que obedece aos rituais, mas tem pouco amor no coração. Foi o que eu disse anteriormente. Então, é tão bonito isso que à medida que nós vivemos no Espírito e damos espaço a que esse fruto dele seja produzido na nossa vida, por conta justamente de estarmos no Espírito e termos esses frutos, ou esse fruto, é que nós conseguiremos cumprir a lei, viver uma vida que agrada a Deus, conseguir servir ao próximo. Afinal, a lei de Deus é essa, os 10 mandamentos são esses. Então, se eu tenho o Espírito em mim, se eu vivo nele e esse fruto é produzido em mim, eu automaticamente estou cumprindo a lei. Ao passo que se eu não estou cheia do Espírito e quero pelo meu próprio esforço, sozinha, achando que é pelo meu mérito, conseguir cumprir a lei e não estar com o amor de Deus no meu coração, eu nem vou conseguir cumprir essa lei. Talvez eu consiga cumprir um ou outro aspecto dessa lei, mas eu não vou conseguir, porque quem me ajuda a cumprir a lei é justamente o fruto do Espírito na minha vida, é o próprio Espírito em mim. E aí a nota do 5:24 diz assim: para que eu aceite Cristo como Salvador, eu preciso virar as costas ao pecado e crucificar voluntariamente a minha natureza pecaminosa na cruz, né? Paulo fala isso também um pouquinho antes aqui nessa própria carta aos Gálatas, né? Que a vida dele agora não é mais ele quem vive, né? E a vida dele está crucificada em Cristo. Não significa, no entanto, que nós nunca mais veremos traços, né, maus desejos novamente. Não. Como cristãos, nós temos a capacidade, ainda temos a capacidade de pecar. Mas nós fomos libertos do quê? Do poder do pecado sobre nós. E nós não temos mais que ceder a ele. Então agora passou a ser uma escolha. Nós não estamos debaixo do domínio do pecado. Nós escolhemos pecar ou não pecar. Por isso nós precisamos diariamente submeter as nossas tendências pecaminosas ao controle de Deus. Precisamos diariamente crucificar essas tendências e momento após momento nos rendermos ao poder do Espírito para poder superar essas tendências. Outra coisa para falar sobre o fruto aqui do Espírito é uma nota dessa Bíblia de Estudo do Eugene Peterson da Mensagem, muito valiosa. O fruto é o resultado de um longo processo orgânico. Trata-se de um processo complexo e intrincado. Um fruto não é algo feito, fabricado ou projetado. Não é o resultado de reuniões de desenvolvimento de um produto ou de algum comitê, nem de tecnologias sofisticadas, nem de inteligências artificiais, ChatGPT. Muito menos é a invenção de um gênio. É o resultado, então olha só, o fruto do Espírito é o resultado de uma vida de fé germinada e nutrida pelo Espírito de Deus. Quem vive uma vida de fé, com frequência descobre frutos surgirem em lugares improváveis e em épocas inesperadas. Isto é, descobrimos que na nossa vida há mais do que podemos fazer. Não produzimos o fruto por nosso próprio esforço. Não o compramos. O fruto não é uma recompensa por nossas boas obras, como um distintivo de honra ao mérito, uma medalha de ouro ou um prêmio qualquer. O fruto simplesmente acontece. Mas assim como as frutas que comemos são perecíveis, o fruto do Espírito também perece. É belo de ser observado, mas não pode ser mantido em exposição por muito tempo. O fruto deve ser compartilhado com outras pessoas, deve ser comido e digerido, caso contrário se estragará.
Por isso que está tão alinhado a essa ideia, o fruto do Espírito, de que a liberdade em Cristo nos chamou para servirmos ao próximo, né? Se é um fruto, é isso, ele fica lá. Quantas árvores você já não viu frutíferas na sua vida? Que tem um momento que de tão maduro tá o fruto, ele cai já podre ali no chão. O que tá caído no chão a gente não pode comer, já apodreceu, né? Passou do tempo. Então, assim também é esse fruto do Espírito em nós. Ele é para ser usado para servir as pessoas, ele é para ser comido, para ser digerido. Então, olha só a ligação do fruto do Espírito com a liberdade em Cristo que nós conquistamos como? Através da salvação em Cristo. E como que somos salvos em Cristo? Pela fé em Cristo e nessa obra redentora dele, pela graça de Deus. Quando eu tenho essa fé em Cristo, na obra redentora dele, quando eu tenho fé nisso, pela graça de Deus eu sou salva. Essa salvação me concede a liberdade em Cristo. E por conta da liberdade em Cristo, eu vou poder ter o fruto do Espírito para servir ao próximo, para amar o meu próximo. E agora, como eu prometi o bônus, nós vamos ver, nossa, mas como ter esse fruto do Espírito então, né? Eu entendi que ele é uma consequência dessa vida no Espírito de Deus, né? Ele tem a ver com, desde a minha escolha, minha decisão em me entregar a Jesus, em entender a salvação dele, em crer nele, receber esse dom, essa graça do Senhor que é a salvação, ganhar então essa liberdade em Cristo, e aí eu terei os frutos do Espírito. Mas é muito, muito claro também a analogia, né, que Jesus, o próprio Jesus, faz aos discípulos em João 15. Vamos então ler as lindíssimas palavras de Jesus em João 15, de 1 a 8. Eu vou ler na tradução da NVI. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, permaneçam em Jesus, e eu permanecerei em vocês, e Jesus permanecerá em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Já viu um ramo, já viu um galho dando fruto fora da árvore, fora do tronco? Ele tem que estar fincado no tronco. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Então aqui a gente tem a ideia mais uma vez reforçada de que para a gente dar, produzir esse fruto, aliás, para que esses frutos ou esse fruto possa ser produzido na nossa vida, nós temos que estar constantemente ligados à videira. Nós que somos os ramos, né? Aqui tem várias árvores, né? Dá para ver. Quando o galho tá fincado ali no tronco, ele produz, né? O fruto. Tem a flor, tem o fruto, tem a folha. Se ele, porventura, nunca dá fruto algum, ele até fica pequenininho, fica bem magrinho assim, vem a pessoa que entende do negócio e corta, para que aquele outro que já estava dando fruto dê ainda mais fruto, né? Na verdade, não só vai cortar esse que não está dando fruto, como vai podar o que já dá fruto. Então, esperemos a poda do Senhor também. Porque se a gente está dando fruto, para que a gente dê frutos maiores e melhores, é necessária a poda. Ninguém gosta de ser podado, ninguém gosta desse momento da poda, mas a gente gosta de ver aquele fruto lindo, maravilhoso. A gente prefere que o fruto fique melhor. Então que a gente aceite a poda do Senhor também na nossa vida. Meus irmãos, queria também aqui no final deste vídeo falar que eu estou planejando
um especial de Natal no mês de dezembro, né? Nós teremos ainda os outros vídeos, mas eu quero também incluir vídeos nesse especial de Natal. Inclusive, eu já comecei a minha decoração aqui. Olha, Merry Christmas, Feliz Natal a todos vocês. Tá bem, meus amados? Eu espero vocês no próximo vídeo. Maranata!